As riquezas do amor de Deus para seus eleitos, por Thomas Goodwin. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente nos ressuscitou, e fez sentarmos juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4 ao 6. O objetivo do apóstolo nestas palavras, como eu disse a você, é magnificar estes três atributos em Deus: seu amor, misericórdia e graça para conosco. E estas são as causas de nossa salvação. Na abertura destas palavras, eu tenho, primeiro, mostrei a você a diferença entre o amor e misericórdia. Segundo, mostrei que o apóstolo, quando falava das causas de nossa salvação, não se contentava em dizer que Deus é rico em misericórdia, mas acrescentava pelo amor com que nos amou. Terceiro, mostrou-lhe também que um grande amor e um ato de amor, ou um propósito de amor, assumido para conosco, é o fundamento de sua misericórdia para conosco. E esse ato de amor é especialmente aquele tomado desde a eternidade, que ele nos levou antes de nós e, portanto, percebeu a miséria em que caímos, pois ele havia se comprometido conosco por um amor tão grande que despertou sua misericórdia. A próxima coisa que eu vi foi isso, a grandeza desse amor. Eu professei não lidar com esse argumento na vastidão dele, que pela graça de Deus pode surgir em um volume, se assim for tratado, mas na medida que o texto dá fundamento a algo sobre ele, até agora eu professava lidar com isso, porque eu explicaria o texto. Primeiro, portanto, consideramos o assunto deste amor, quem é que nos amou? É Deus, cujo amor, portanto, é tão grande quanto a si mesmo. E se Deus estiver apaixonado, quão profunda, quão grande será esse amor? Que amor terão aqueles por quem Deus professa estar apaixonado? O amor de todos os atributos é o mais dominante, tudo ordena no homem e tudo ordena em Deus. Em segundo lugar, consideramos que este Deus, embora de natureza e disposição amorosa, ainda assim ele assumiu um ato de amor. Ele nos amou, diz o texto. Há dois tipos de atos de amor que Deus realizou para conosco. Primeiro, aquele ato imanente, como é chamado, isto é, que está somente no próprio Deus, permanece em si mesmo, em seu próprio coração. Aquele primeiro ato desde a eternidade, que é o fundamento de tudo, e isso o apóstolo aqui pretendia principalmente neste quarto versículo. Mas segundo, existem atos transitórios de amor, que são os frutos daquele primeiro que nos texto aqui. Como depois mostrarei a você, são principalmente esses três. Primeiro, dar Jesus Cristo para ser uma cabeça para nós e morrer por nós, que está expresso nestas palavras. Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. O que importa é que Ele seja uma cabeça para nós, o que Ele tenha morrido por nós como fruto desse amor. Segundo, o ato de nos chamar a si mesmo, que é expresso nessas palavras. Mesmo quando estávamos mortos em pecados, Ele nos vivificou. Terceiro, a glorificação de nós no futuro, já estando estabelecidos nos lugares celestiais em Cristo, como um compromisso de toda essa glória que teremos no futuro. Devo lidar com esses três atos transitórios, em sua ordem, enquanto abro o quinto e o sexto verso. Portanto, agora neste quarto versículo falarei apenas daqueles atos imanentes em Deus, o amor com que Ele nos amou. E a respeito disso temos duas coisas. Primeiro, a grandeza desse amor em si. E segundo, em relação ao tempo em que este amor começou, pois ele fala no passado, Ele nos amou. Primeiro, pela grandeza deste ato de amor assumido para conosco, é tão grande que todos os atos de amor, todas as manifestações de amor, os atos transitórios de amor, os frutos do amor que Deus mostra e manifesta para a eternidade, não são suficientes para expressar aquele amor que Ele assumiu no primeiro ato, quando começou a nos amar, e todos servem apenas para elogiar e manifestar esse amor. E então, em segundo lugar, para o tempo. Se você perguntar quando Ele começou a amar, o que também mostra a grandeza disso foi desde a eternidade. Essas palavras nos textos, Ele nos amou, ou Ele nos amou, alcança a eternidade, assim como diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3. E então, para a continuação disso, desde então, Ele continuou a cada momento. Embora fôssemos filhos da ira e mortos em pecados e ofensas, Ele, desde a primeira vez que começou a nos amar, continuou a nos amar com o mesmo amor. Ele reteou os mesmos pensamentos repetidamente. E por este grande amor com que Ele nos amou desde a eternidade, e com o qual Ele continuou a nos amar desde então, desde a eternidade, por assim dizer, por este grande amor, Ele nos vivificou.
Aqui também, no último discurso, a grandeza desse amor das pessoas, nós, disse ele, não aos outros. Éramos filhos da ira, assim como os outros, mas pelo grande amor com que nos amou, e não aos outros, pois ele não vivificou a todos, mas vivificou tudo aquele que ama. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos amou, não os nossos, nem por nada em nós. Ele nos amou não indefinitivamente, isto é, eu amarei alguns da humanidade, mas ele nos amou distintamente, fixando sua atenção naquelas pessoas em quem ele fixou seu amor e apresentando todas as misericórdias e todos os frutos de amor sobre eles, olhando suas pessoas. Da mesma forma, eu disse a você outra coisa que expõe a grandeza deste amor, e essa é a condição de nossas pessoas mortas em pecados e delitos. E isso segue no 5º verso. Mas como eu disse então, eu repensando essas palavras como forma de exposição, e não as tratando como assunto, não insistirei em tudo naquele método artificial, como se eu escrevesse um tratado sobre isso. Apenas uma coisa mais, e é uma grande coisa, e confesso que não observei isso por muito tempo no texto, mas ainda assim tomei as palavras como sendo assim, pelo grande amor com que ele nos amou, mas acho que é pelo seu grande amor que ele nos amou. Há uma grande ênfase nessa palavra dele. Ele não diz simplesmente como poderia ter feito porque Deus nos amou grandemente, ou por causa de um grande amor que ele nos deu, mas ele duplica, pelo grande amor com que nos amou. E não apenas isso, mas pelo seu grande amor com que nos amou. Meus irmãos, há um amor próprio de Deus, que é um tipo de amor diferente daquele em todas as criaturas, seu amor como o texto tem aqui. Como sua bondade é outro tipo de bondade do que está nas criaturas, assim é o seu amor. Não há ninguém que tenha provado deste amor dele, mas diga que é um amor diferente do amor de todas as criaturas. E a diferença é encontrada mais provando-a e sentindo-a do que expondo, como é nos vinhos. Teu amor é melhor do que o vinho, e tua benignidade é melhor do que a vida. Ambos são mais bem discernidos pelo gosto e sentimento do que expostos por qualquer expressão. De fato, Deus compara seu amor ao que está na criatura para explicá-lo a nós, porque o compreendemos por mais comparações, como quando ele diz: como um pai se compadece, ama seus filhos, assim o Senhor ama os que temem. E se uma mãe esquece o seu filho, ainda assim o amor com que ele nos amou é de outro tipo de todas eles. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, ele diz, o apóstolo, que tipo de amor o Pai nos concedeu. Ele fala a respeito de um fruto dele, tal amor, pelo tipo dele, como nenhum homem, nenhuma criatura poderia nos conceder. Em Hebreus 11:9, onde dando a razão pela qual ele ama seu povo, eles não são destruídos. Ele diz, eu sou o Deus e não o homem. É falado claramente a respeito de seu amor, pois surge ali em um conflito consigo mesmo, quando ele foi provocado além dos limites e da medida do perdão, mas quando ele vem punir, ele descobre que seu amor não é como o amor de um homem. Meu coração está girando dentro de mim, diz ele no verso 8, meus arrependimentos se acumulam, não voltarei para destruir, pois eu sou o Senhor, Deus e não homem. Meu amor era para outra expressão, de outro tipo, de que o amor do homem. E assim, quando ele fala da misericórdia, em Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos dos que os vossos pensamentos. É o amor dele, assim diz o texto aqui. Agora, para falar um pouco disso, pois está no caminho do texto, primeiro, seu amor é um amor por nada de nós. O amor que uma criatura nutre por outra, ainda por algum nelas, mas o amor de Deus, se é seu amor, um amor que lhe é próprio, deve necessariamente ser livre desde a eternidade, e nada na criatura no tempo pode ser a causa do que está em Deus desde a eternidade, mas também por isso, porque só Deus pode ser movido pelo que está em si mesmo. Ele não pode amar de uma forma senão de si mesmo. As criaturas amam porque as coisas são adoráveis, e deve haver motivos para extrair esse amor que está nelas, mas quando Deus ama, Ele ama como de seu próprio coração. Não há nada em nós, não em Cristo, que deve levar a Deus a nos amar, embora de fato conceder aquelas coisas que Deus nos concede. Então Cristo é a causa daquelas coisas que Deus nos concede, é a causa da motriz. Jacó eu amei, diz ele, e isso antes de ter feito qualquer bem ou mal. Assim como nenhum mal nele impediu Deus de amá-lo, nenhum bem moveu Deus de amá-lo.
Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, há uma pequena partícula sobre a qual eu estabeleço isso, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo antes do mundo começar, de acordo com o seu próprio propósito, que é a coisa sobre a qual fixo sua atenção naquele lugar, isto é, como o apóstolo explica em Efésios capítulo 1, versículo 9, que ele propôs em si mesmo, ou de si mesmo, um propósito meramente assumido ou de um em si mesmo. E portanto você encontrará a frase nas Escrituras que, como ele nos ama por seu próprio propósito, também por causa dele. Não faço isso por você, mas pelo meu próprio nome. Meus irmãos, houve um amor que Deus teve ao homem na inocência, cujos termos eram tais que, por uma forma de justiça entre o Criador e a criatura, tornavam-se Deus, se ele o santificasse como fez na inocência para lhe conceder. Mas porque essa era um amor que parecia ter uma espécie de justiça nele, e algo na criatura sobre a qual foi fundado, ele destrói essa condição para que ele possa manifestar o amor que estava de acordo com sua própria propósito e graça, e meramente de si mesmo. E esse agora é o seu amor, pois se Deus ama como Deus, este é o amor que ele é próprio dele, e disse dele, não de acordo com nossas obras, isto é, não se baseia em absolutamente nada na criatura, pois por obras lá ele estende todas as disposições habituais de bondade de qualquer tipo, como a Escritura geralmente faz, como quando ele diz, ele julgará cada homem de acordo com suas obras. Não se refere apenas aos atos externos, mas à estrutura interna do coração. Ele não olha para nada na criatura mal, para seu próprio propósito. É o amor dele, portanto, é gratuito. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, seu amor é um amor firme e absoluto, imutável e invencível. E tal amor tornou-se Deus para nos dar. Se ele nos amasse, pois esse é propriamente o seu amor, não confie em príncipes, diz o salmista. Todos eles falharão. Os homens perecem e seus pensamentos perecem. Sim, às vezes seus pensamentos e afeições morrem para seus maiores pensamentos e afeições. Mas o seu amor é firme e absoluto, é imutável e invencível. E isto porque é o seu amor. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz, eu sou o Senhor e não mudo. Isto é, se eu sou Deus e enquanto eu sou Deus, eu não deixarei de te amar e não mudarei. Portanto, é que vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Seu amor é tão imutável quanto seu ser. Eu não serei Deus se eu não for o seu Deus, e te amar, ela a assegura com sua divindade. Eu sou o Senhor, diz ele, eu não mudo, portanto não sois consumidos. Em Romanos capítulo 9, versículo 11, falando da eleição de Jacó, ele diz que o propósito de Deus, segundo a eleição, possa permanecer. É uma grande palavra que ele afixou em uma base que poderia permanecer para sempre. É verdade que todos os conselhos de Deus permanecem fixos e firmes. Veja como ele propõe, sejam eles de qualquer tipo. Que Adão fosse santo, esse conselho permaneceu firme, mas como permaneceu firme pelo tempo que ele propôs, que foi até o momento que ele caiu, foi apenas por um momento de comparação, e assim, pela qual Saul fosse rei, ele o propôs e permaneceu firme até agora, mas ele se arrependeu de ter feito Saul rei. Mas quando ele vem falar da eleição, ele fala disto como se de tal conselho que não apenas permanece, como todos os outros seus conselhos, mas como o que é perpetuado para a eternidade. Seu propósito de amar Adão era um propósito firme, pois assim o fez. Mas como? Enquanto ele estava naquele estado de inocência e tinha a imagem de Deus sobre ele, mas seu propósito de acordo com a eleição, como a distinção está lá, permanece para sempre. Portanto, não é de obras, mas como foi dito antes, de seu propósito, para que possa permanecer, para que tenha uma rocha de eternidade, para a base dela ficar. É, portanto, como uma distinção de todos os outros propósitos, por assim dizer, chamados de propósito de acordo com a eleição. Se você quiser confirmar isso, tome também aquele lugar que o carrega com mais epítetos para a firmeza dele. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, o fundamento de Deus permanece firme tendo este selo, o Senhor conhece os seus. Ele fala de Deus e propósito na eleição e das pessoas eleitas, pois ele diz que é o que tem o seu. O Senhor conhece os que são seus. Você tem aqui todos os tipos da palavra para torná-lo firme. Primeiro, é chamado da fundação. O fundamento de Deus, diz ele, está firme. Há dois grandes fundamentos e dos dois se podemos fazer comparações. Este é o maior. Jesus Cristo é um fundamento, mas o amor eterno de Deus é o primeiro fundamento. Era o ventre do próprio Cristo.
1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, que é Jesus Cristo. Lá você vê que Cristo é um fundamento, mas assim está um fundamento mais alto. O Senhor conhece os que são seus, os amou e os escolheu, e assim fez o próprio Cristo. Segundo, não é apenas chamado de fundamentos, mas de fundamento seguro. Terceiro, é chamado um fundamento de Deus, está fundado nele e é tão firme quanto ele mesmo. Como ele é Deus, ele vai resistir e isso, portanto, deve permanecer firme. Quarto, é um fundamento que permanece firme e é firme até o fim. Quinto, está selado tendo este selo, diz ele, para que nunca seja quebrado e alterado. Se os decretos dos medos e persas, quando eles colocaram seus selos neles, eram tais que não deveriam ser alterados, muitos mais o de Deus. Seu selo é a este respeito, mais do que seu julgamento. O Pai o selou, diz ele, falando de Cristo. Agora você tem esse juramento e seu zelo para isso. Isto é a invencibilidade e imutabilidade de seu amor. Você tem seu selo neste lugar. O Senhor conhece aquele que são seus, e seu juramento você tem em Hebreus 6:17. E para que serve este juramento? Para mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho e a imutabilidade de seu conselho a respeito das pessoas, e não apenas das coisas, pois é um juramento que Deus fez a Abraão quando ele jurou a respeito de Isaac. E portanto o texto tem isso em Timóteo, tem este selo: o Senhor conhece os que são seus. Se você sabe de onde as palavras são tiradas, para o que eu possa abri-las um pouco, você deve observar isso, que o apóstolo trata da doutrina da eleição e reprovação no Novo Testamento a partir do discurso e tipos do Antigo, como odeia Esaú e amei a Jacó, em Romanos 9, e assim serei misericordioso com quem eu for misericordioso. Foi falado de Moisés em Êxodo capítulo 33, versículo 19, e assim também aquelas palavras em Timóteo: o Senhor conhece os que são seus, são falados de Arão e Moisés, em Números capítulo 16, verso 3. Quando Coré e sua comitiva se reuniram contra Moisés e Arão, dizendo: você toma demais sobre você, visto que toda a congregação é santa, e eles podem ser todos sacerdotes. Não disse ele: Deus escolheu Arão e Moisés para irem adiante ao seu povo, e amanhã o Senhor mostrará quem são os seus. Então nós a traduzimos a Septuaginta a ler, e tudo se resume: o Senhor sabe quem são os seus. Agora, isso que foi dito a respeito de Moisés e Arão, de uma maneira típica e de fato em um decreto da eleição também, pois Deus escolheu Moisés e Arão, foi seu amor eterno. Eu digo, essa mesma palavra o apóstolo aqui se aplica, e permitentemente também à mesma ocasião, pois falando de vários que pareciam ser santos, mas caíram, no entanto diz ele: o fundamento do Senhor permanece firme, tendo este selo: o Senhor sabe quem são os seus. É a palavra sabe quem são seus, é a quem ele se lançou para amar, é um conhecimento de aprovação. Êxodo 33:12 diz: te conheci pelo nome, diz Deus a Moisés, que é todo em um dizer: a ti escolhi. Falando também de Moisés, diga-se: terei misericórdia de quem eu me compadecer, que o apóstolo cita em Romanos 9, como falando de eleição. Agora, em relação ao seu amor, que é assim firme, e firme em relação ao que é o amor que Deus é e não homem, portanto não muda. É portanto digo dos eleitos que é impossível que eles sejam enganados. Como eu lhe disse, há dois fundamentos, então há dois impossíveis na Escritura. Eu sei que há mais, pois é impossível que Deus minta, mas falo de impossíveis que se relacionam com os decretos de Deus. A primeira é em Mateus capítulo 26, versículo 39. Se for possível, passa de mim este cálice. Não foi possível, porque o amor eterno de Deus por seus santos havia decretado o contrário, e Deus se manteve firme nisso. O outro impossível está em Mateus capítulo 24, versículo 24. Tanto que se possível, enganariam os próprios eleitos. Isso é impossível também. E a verdade é que a razão desta firmeza é porque é o amor de Deus, e portanto é um amor tão grande, e este é o fundamento disso. E meus irmãos, é bom que o amor tenha feito os decretos de Deus para nós. Nenhum outro atributo os teria fixado tão inalteravelmente nas mesmas pessoas em si tão mutáveis. A sabedoria sozinha teria ido e obrigado Deus a uma criatura tão inconstante como nós? Não. Mas o amor sabia o que fazia.
pois significava manifestar-se ao máximo. Portanto, não colocou em nenhuma condição, porque Deus nos amou. E se Ele requer condições antes de nos salvar, o amor operará em essas condições em nós. Portanto, de seu infinito amor e sabedoria, Ele foi capaz de fazer promessas absolutas de amar com firmeza. É o amor que ordena tudo em Deus, e se o amor o fizer, será feito, pois se tudo que está em Deus puder nos manter, nos preservar e operar em nós o que Deus requer para fazê-lo, nos amar e continuar a nos amar, isso será feito. É amor firme. E deixe-me acrescentar isso, que pode ilustrá-lo mais. É um amor invencível. Você dirá que isso é a mesma coisa que ser imutável. Confesso, mas só com essa diferença, que para mostrar que o seu amor é imutável, teria que passar por um mundo de dificuldades que, no entanto, o seu amor deveria superar. Disse ele em Cantares capítulo 8, versos 6 ao 7. E ele fala de seu amor tendo nos colocado como selo em seu braço, tendo este selo: o Senhor sabe quem são seus. O amor é tão forte quanto a morte. Muitas águas não podem apagar o amor, nem as inundações podem afogá-lo. Eles são, portanto, chamados de misericórdias seguras de Davi. E você sabe como Davi os colocou à prova e como ele colocou Deus nisso? Que dificuldades o amor de Deus supera? Mas considere, os propósitos de sua vontade secreta para conosco superam todas as dificuldades de sua vontade revelada. E essas foram suficientes. Ele havia dado uma lei de sua vontade revelada, e ele havia dito que o céu e a terra passariam antes que um tio desse pereça, e que a alma que pecou deve morrer, e todos pecaram e transgrediram esta lei. Mas agora, embora todos estivessem presos sobre isso, ainda assim o amor abre tudo, pois é um amor invencível. Este propósito secreto dele, eu digo, supera aquela expressão revelada dele, que tinha tanto ferrolhos e barras, todas as ameaças e maldições da lei, e descobre a maneira de reconciliar tudo. No entanto, o amor abre tudo, pois é um amor invencível. E a maneira pela qual ele fez isso foi uma dificuldade infinita para Deus vencer o seu próprio coração. Você acha que não foi nada para ele matar seu filho? Quando Cristo veio para morrer, que dificuldade ele superou? Você acha que não foi nada morrer para entregar ele a si mesmo e sua alma à ira de seu pai? Padre, diz ele, se possível passa este cálice, salva-lo, se possível de outra forma. Ora, o amor de Deus o venceu e o amor de Cristo o venceu. Seu amor não lhe permitia pensar em outro curso, era um amor invencível. Quando ele vem nos chamar, ele não tem dificuldades que o amor supera. Um homem viveu 20, 30, 40 anos em pecado, o amor supera. Estávamos mortos em pecados e delitos, mas pelo grande amor com que nos amou, ele nos vivificou. Quando estivermos mortos 40 anos na sepultura, que eis que ela fere, então Deus vem e concede um amor invencível. Após nosso chamado, como provocamos Deus? Que mundo de dificuldade atravessamos? Tais tentações, que se fosse impossível os eleitos seriam enganados. É assim com todos os cristãos, nenhum homem justo, mas ele é mal salvo, e no entanto está salvo, porque o amor de Deus é invencível, supera todas as dificuldades. Ainda como diz o apóstolo em Romanos capítulo 8, verso 35 ao 37, quem nos separará do amor de Deus, vida ou morte? Em tudo isso, diz ele, somos mais que vencedores. Há uma invencibilidade, mas como? Através daquele que nos ama. Segue-se e marque, esta partícula é porque seu amor é um amor invencível, que assim nos torna vencedores. Não há apenas uma menção feita por suposição ou por meio de consulta se Deus se separará ou rejeitará qualquer um de seu povo ou não. Você descobrirá que ele o joga fora com maior dignação. Seu amor é tão grande. Paulo faz apenas a pergunta porque ele sabia que os homens a colocariam em resposta. Acaso Deus rejeitou seu povo? Como o Espírito Santo responde: Deus me livre, diz ele em Romanos capítulo 1, versículo 11, versículo 1. Ele fala com a maior distinção que deve haver tal pensamento em Deus. Assim como em outro lugar, na mesma epístola, capítulo 6, versículo 1, devemos continuar no pecado para que a graça abunde? Deus me livre, ele o joga fora com toda a indignação possível, e Deus pode permitir um assim que o outro. Ele joga fora, eu digo, com a maior indignação, que tal suposição poderia ser feita que Deus deveria ter tal pensamento. Ele está tão possuído de amor ao seu povo que não ouvirá nada em contrário. Quem intensa acusação contra os eleitos de Deus?
E diz o apóstolo, é Deus que justifica, e é o fato de serem eleitos que o carregam. Sim, seu amor é tão forte que se houver alguma acusação, o apóstolo faz a suposição: quem lhe acusará? Pecado ou diabo? Que se em algum momento o pecado ou o diabo vier acusar, isso move Deus a abençoar. Seu amor é tão violento, é tão firme, que ele aproveita a ocasião para abençoar ainda mais. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 5, quando Balaão lançaria algo para acusação do povo eleito de Deus ali, e os acusa e os amaldiçoa, o que diz o texto? Contudo, o Senhor teu Deus não vai te dar ouvidos, mas o Senhor teu Deus transformou a maldição em bênção para ti. E por quê? Porque o Senhor te Deus o amou. E seu amor era tão forte que anulou todas as acusações que Balaão poderia fazer e todas as suas maldições. Mesmo como rei que ama seu favorito, se alguém vem acusá-lo, isso provoca. Seu amor o fez tanto mais, não apenas para perdoá-lo, mas para mostrar seu amor a ele. Meus irmãos, se Deus está irado conosco por nossos pecados, é para nosso bem, e no final ele os provocam a nos abençoar ainda mais. Isso deve ser amor invencível. Quem nos separará do amor de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Em tudo isso somos mais que vencedores, e tanto agora para a segunda coisa, que é a própria deste amor em Deus, que o apóstolo chama de seu amor. Em terceiro lugar, seu amor é o mesmo amor com que ele ama seu filho, sim, com que ele se ama. É o mesmo amor com que ele ama seu filho, por isso você tem um lugar conhecido em João capítulo 17, versículo 23 ao 26. No versículo 24 diz Cristo: tu me amaste antes da fundação do mundo, e portanto me deste uma glória e me uniste a ti mesmo. Tu estás em mim, e eu em ti. Assim no versículo 21, e te uniu uma companhia tua, assim ele o chama no verso 22. A mim eu neste, para que o mundo saiba que tu amaste, como me amaste. Como ele está unido a Deus e nós a ele, Deus nos ama com o mesmo amor com que ele nos amou. E então novamente você tem a mesma expressão no verso 23. Para que o amor com que ele me ama esteja neles, isto é, para com eles colocar sobre ele, derivado a eles. É uma frase parecida com a do texto: o amor com que ele nos amou, diz o apóstolo. O amor com que me amas, diz Cristo, para notar um amor especial. Mas o que eu cito é isto: que o amor com que me amas esteja nele, ou sobre eles também. Deus amou todas as suas criaturas. Ele amou Adão, mas não com aquele tipo de amor com o qual ele amou a Cristo, mas ele ama seus eleitos com o mesmo tipo de amor com que o amou. Mesmo amor é colocado e lançado sobre eles. Ele o ama como seu filho, e elas como filhas casadas com ele, como um pai ama seu filho e uma filha casada com ele, com o mesmo tipo de amor, e diferente de seu amor aos seus servos ou qualquer coisa que o cerca. E portanto descobrirá que ainda esse amor vem com a distinção. Romanos capítulo 8, versículo 39 diz: nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Marque, ele distingue, há um amor de fato no qual os homens foram e estão separados, mesmo Adão na inocência. Mas diz ele, se é um amor em Cristo Jesus, se Deus nos amou como esse tipo de amor com o qual ele ama Cristo, nada se separará disso. Pois como se diz que somos escolhidos em Cristo, também se diz que somos amados nele. Pois a eleição ou o ato de escolher ainda nos é expresso por um ato de amor. E é tudo eles são conversíveis. Agora disse que ele escolheu em Cristo, então ama em Cristo. E diz o apóstolo, nada nos separará do amor de Deus em Cristo. Ele o fala por meio de distinção de outro amor, no qual os homens podem ser separados, mas disso diz ele, não há separação. Deixe-me mais alto, Deus nos amado em Cristo, seu amor é da mesma maneira com que ele ama a si mesmo. Há uma união entre Jesus Cristo e nós, e também há uma união entre Deus e nós. João 17:23 diz, eu neles e tu em mim. Como nosso Senhor e Salvador Cristo amou o seu povo de modo que, se seu povo for ferido, ele os considera como se fosse feito a si mesmo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então você descobrirá que o próprio Deus fala como se o seu povo e ele fossem todos um. Não é apenas como em João, Deus eram e Deus escolheu os que são seus, e essas são grandes palavras, são palavras profundas e expressões profundas, mas você descobrirá que Deus em um Antigo Testamento fala na pessoa de seu povo, assim como Cristo fala no Novo. Isso ele ordenou José para um testemunho, falando de Deus quando ele saiu do Egito, significando o seu povo, e portanto em Êxodo capítulo 11, versículo
8. Disse ele a Faraó por volta da meia-noite: eu sairei para o meio do Egito, e todos os primogênitos morrerão, e depois disso eu sairei, isto é, meu povo sairá. De modo que agora, como a união entre Cristo e seu povo é tal, e seu amor tal como que foi feito a eles, ele considera clone para si mesmo, assim entre Deus e nós também. Eram teus, disse Cristo, e tu os deste a mim. Eles são, portanto, mais de Deus do que de Cristo, ou primeiro de Deus e então dados a Cristo. Portanto, em Isaías capítulo 63, versículo 9, em toda a sua aflição disse que ele é afligido. Sim, a salvação de seu povo, de Deus, encontra a sua salvação. Isaías 49, 6. Tu serás, falando de Jesus Cristo. E embora Deus se ame com amor natural, ainda assim este seu amor por nós é agora de uma maneira naturalizada, porque ele se tornou um pai para nós. Ele era feliz consigo mesmo e poderia sê-lo sem nós para sempre, mas agora ele se fala como se a falta de nós o tornasse imperfeito. Quem nos separará do amor de Deus? A palavra implica uma separação, como a separação da alma do corpo, e como a alma seria imperfeita sem o corpo. Assim, o amor que Deus nos tem o faria também se pudesse haver uma separação. Portanto, em Sofonias capítulo 3, verso 17, diz que ele descansa em seu amor. Se ele não gostasse de nós, ele nunca mais descansaria. A esse tipo de expressão, meus irmãos, a Escritura se eleva. E tanto agora, por ter aberto este grande amor com que ele nos amou, seu amor, um amor que é próprio de Deus, que portanto deve ser tão grande como você ouviu que se abriu para você. A grandeza deste amor em relação a ele, dar Cristo para ser nossa cabeça, e nos levar e nos dar ao céu e coisas semelhantes que se segue, eu falarei com eles em sua época e ordem. Eu terminei, você vê, com que é o fundamento principal, a saber, pelo grande amor com que ele nos amou. Eu deveria ter lidado primeiro com a primeira cláusula do versículo, a saber, mas Deus que é rico em misericórdia. Mas você deve se lembrar, eu lhe disse que o amor estava nisso para ter a preeminência, porque foi um ato de amor primeiro, assumido, e esse grande amor é aquele que guia e estimula, administra e gasta, e extrai todas as riquezas da misericórdia que estão em Deus para conosco, quando estávamos mortos em pecados e delitos. Agora então deve haver algo dito sobre isso, que ele é rico em misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, estas palavras para a abertura delas podem ser consideradas de duas maneiras. Primeiro, em relação ou referência no escopo do apóstolo aqui. Segundo, simplesmente como são em si mesmo. Primeiro, em relação ou referência, eles afirmam primeiro que para nós salvar todas as riquezas da misericórdia que estão em Deus eram necessárias. Se Deus não tivesse sido tão rico em misericórdia e tivesse tido um amor tão grande por nós, não tivéssemos sido vivificados, tal era a nossa miséria e tal era a nossa condição. Eles implicam, em segundo lugar, que todas as riquezas de misericórdia que estão em Deus e tudo em Deus o moveram a ser misericordioso e grandioso para conosco. E então, em terceiro lugar, que onde Deus ama, lá ele mostrará ao máximo todas as riquezas de misericórdia que estão nele. Ele as gastará para nos salvar. Ele as envolveu a todas. Deus, diz ele, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou e nos salvou. Segundo tópico, se você tomar as palavras simplesmente em si mesmas, elas importam duas coisas. Primeiro, que Deus é de grande natureza e caráter misericordioso, que há riquezas de misericórdia nesta sua natureza. As palavras implicam ambos. Primeiro, digo que ele é misericordioso em sua natureza e disposição de argumentação a partir de duas coisas no contexto. Primeiro, se você observar, quando ele fala de seu amor, ele fala dele como um ato assumido por Deus, embora ele seja de natureza amorosa, que é o fundamento deste ato. O amor com que ele nos amou, diz ele, mas quando ele fala de misericórdia, ele fala dela como de uma disposição que o amor despertou, que o amor gasta e ordena, guia e dirige. Deus, diz ele, sendo em si mesmo rico em misericórdia e em sua própria natureza, e tendo lançado um ato de amor sobre nós, porque aquele grande amor com que ele nos amou, deixando de lado a natureza de misericórdia que há nele, salvou e nos vivificou. Em segundo lugar, embora eu não insista muito no princípio deste ser, Deus sendo rico, que está em Deus e em sua essência, pois embora esta palavra nem sempre seja tomada como particípio, ainda assim olha para as palavras imediatamente anteriores. Ele fala do que éramos por natureza, diz ele, por nossa disposição natural, filhos da ira. E assim, ao contrário, falando de Deus, Deus diz, ele que está em sua natureza, em seu caráter misericordioso e rico de misericórdia, mesmo quando estávamos mortos. De modo que,
Digo, as palavras simplesmente consideradas em si mesmas importam primeiro que Deus em sua natureza e caráter misericordioso, que é o fundamento de nossa salvação, e então que a misericórdia que está nele é uma rica misericórdia, há riquezas de misericórdia nele. Vou falar uma das duas palavras com o primeiro, é sua disposição, portanto, ser misericordioso. Você tem uma expressão em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, onde se diz que Deus é o Pai das misericórdias. O que importa é que, como ele é a fonte de toda misericórdia, é natural para ele, como é pai, gerar um filho. Ele não é apenas um pai para nós e como um pai para ser misericordioso conosco, mas disse que ele é o pai de todas as misericórdias que nos concede, mas o pai das misericórdias do que Satanás é considerado o pai do pecado. No entanto, ele é dito ser o pai do pecado, e quando ele peca por si mesmo. João 8,44. Eu digo que é sua natureza, é sua disposição. Deus, diz ele, que é rico em misericórdia, é o seu ser. Somos por natureza filhos da ira. Ele é por natureza misericordioso. A misericórdia é o seu deleite, portanto natural para ele. Como em todos os atos da natureza, você sabe que há um deleite. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz: ele não retém sua ira para sempre, porque, diz ele se deleita na misericórdia. As misericórdias de Deus são chamadas nas escrituras de sua estranha. Agora não há nada tão íntimo ou tão natural para um homem como suas estranhas. E são chamadas sua entranha porque são sua entranha, e tudo que está dentro dele, todo o seu ser e natureza, o inclina a isso. Lucas capítulo 1, versículo 78. Através do termo da misericórdia de nosso Senhor, então nos traduzimos. Olhe nas duas passagens, são as estranhas dos Deus. Assim, em Tiago capítulo 5, versículo 11, ele é chamado de propuloso, cheio de entranhas. Você sabe que os intestinos são os mais intensos e os mais naturais, mais do que os membros externos. Um homem, mas ele não pode perder suas entranhas. Dizem que são, porque toda a misericórdia que ele mostra, ele faz dentro. Oséias capítulo 2, versículo 19 diz: despertai-vos comigo em benignidade e misericórdia. No original é: despostas-te contigo em misericórdia e nas entranhas, sim, no ventre da misericórdia, como a palavra significa. Agora, como saberemos bem observar, ele não apenas faz uma aliança para ser um marido para nós e nos casar com ele em misericórdia, mas diz: terá as minhas entranhas, terás o próprio ventre que as receberá, terás a mãe das misericórdias e o pai das misericórdias. Toda essa expressão tem a escritura para mostrar quão naturais são para ele como a si mesmo. Deus, que é rico em misericórdia, diz ele não apenas faz uma aliança para ser um marido para nós e nos desposar para si mesmo em misericórdia, mas diz que ele terá as minhas entranhas, terá o próprio ventre que as concederá, terá as mães das misericórdias, como se diz que ele é o pai das misericórdias, porque essas misericórdias é o seu interior e ele o gera, ele o concede, ele é o ventre das misericórdias e o pai das misericórdias. E então, novamente, a sua natureza e disposição, porque quando ele mostra misericórdia, ele o faz de todo o coração. 1 Crônicas 17, 19, de acordo com teu coração fizeste toda esta grandeza, diz Davi. Quando fala de misericórdia de Deus, isto é, você mostrou misericórdia com você mesmo, como grande Deus, de acordo com seu próprio coração. Meus irmãos, embora Deus seja justo, ainda assim sua misericórdia pode ser em algum aspecto mais natural para ele do que todos os atos de justiça em si que Deus mostra. Quero dizer, justiça vindicativa neles. Há uma santificação de um atributo em que ele encontra e está mesmo com os pecadores. No entanto, apesar de haver um tipo de violência feita em si mesmo, a Escritura assim o expressa. Há algo nele que é contrário a ele. E tantos interpretam aquele lugar: eu não quero a morte de um pecador, isto é, eu não me deleito simplesmente com isso. Não faria a mim causa por prazer, porque me deleito com a coisa, como aqueles que são da opinião dos romanistas, que alguma parte, que eles fazem Deus se deleitar com a morte de um pecador. Não, quando ele pratica atos de justiça é para um fim maior, não é simplesmente para a coisa em si. Sempre há algo em seu coração contra isso. Mas quando ele vem para mostrar misericórdia, para manifestar que é sua natureza e disposição, diz que ele o faz de todo o seu coração, não há nada nele que seja contra isso. O ato em si o agrada por si mesmo, não há refulância nele. Portanto, em Lamentações 3:33, quando ele fala de punir, ele diz: ele não aflige voluntariamente, nem entristece os filhos dos homens. Mas quando ele fala de mostrar misericórdia, ele diz que o faz de todo o coração e de toda a alma. Então a expressa é Jeremias 32:41. E portanto, atos de justiça, você sabe, são chamados de opus lamem. Sua obra é estranha e seu ato é estranho, em Isaías 28:21. Mas quando ele vem para mostrar misericórdia,
ele se alegra com eles, fazendo-lhe o bem com todo o seu coração e com toda a sua alma, como é naquele em Jeremias 32 e 41.